Por que Deus enviou o seu Filho a esse mundo? Deus enviou o seu Filho porque ele já tinha tentado de outras formas. Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois da costela do homem, Deus criou a mulher, sua disjuntora, aquela que estaria do lado dele. Mas infelizmente, Eva, em uma das suas saídas, ela encontrou com a serpente. E a serpente conduziu Eva ao pecado. E de repente a serpente fala para Eva: Deus não é tudo isso que você acha que ele é. Se ele disse para você não comer do fruto, mas se você comer do fruto, você vai ver o que vai acontecer com você, os seus olhos vão se abrir. E Eva, curiosa, ela pega aquele fruto e come. E vai na direção do seu esposo Adão, e ele também come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento os olhos dele se abrem e Adão e Eva se vê nus. E de repente Deus aparece no jardim, porque toda a tardezinha Deus aparecia, porque Deus, ele tinha essa comunhão com Adão, com Eva, e Deus aparece em uma tarde no jardim, chama pelo nome de Adão: Adão, Adão. E Adão não responde, Deus: Adão. E de repente Adão. E Deus fala: por que você está escondido? E Adão, e Deus falou: Adão, você comeu do fruto? Adão disse: foi a mulher que tu me deste, né? Ele apontou para a mulher, em vez de assumir o seu erro, ele apontou para a mulher. E Deus perguntou à mulher: por que você fizeste isso? Ela falou: foi a serpente. Para você ver que o ser vivente, ele nunca assume o seu erro. Adão não assumiu, Eva não assumiu. Então Deus deu a sentença, né? A mulher ia sentir dor, a serpente ia se arrastar, e Adão ia trabalhar com só o seu rosto para se alimentar, de alimentar sua família. Então, essa primeira tentativa de Deus não deu certo, porque o homem decepcionou a Deus. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, ele envia o seu filho a esse mundo, a uma cidade pequena de Nazaré, uma mulher chamada Maria. Deus foi ao encontro dessa mulher e falou para ela a respeito do nascimento do Filho de Deus, que seria o Senhor Jesus Cristo. E ela aceitou esse desafio. E ela recebeu, através do Espírito Santo, que envolveu ela, ela engravidou. E quando ela engravida, José, seu noivo da época, não entende, porque ele achou que ela tinha traído ele, mas só que ele não entendeu. Aí Deus vai e traz um sonho a José, dizendo para ele receber Maria, porque o que ela estava esperando era do Espírito Santo. Ele assim tomou essa decisão, casou-se com Maria. Maria concebeu o Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu em um lugar bem humilde, né? Numa manjedoura,
E naquela manjedoura ali, onde os animais nasciam e eram criados, Jesus ali nasceu. Vieram os magos e trouxeram presente para Jesus. Jesus cresceu, Herodes começou a perseguir porque descobriu que tinha nascido um rei. Ele não queria perder a sua coroa, então ele manda os seus soldados matar as crianças de 2 anos para baixo, todas as crianças. E foram matando todo mundo. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu um sonho para José levar o menino para o Egito. E José levou o menino para o Egito. E lá no Egito, Jesus cresceu. E depois Deus revelou que José poderia voltar. E José voltou, foi para uma cidadezinha de Nazaré. E ali Jesus foi crescendo. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça, que Jesus crescia no conhecimento. E com 12 anos de idade, o Senhor Jesus, ele vai à festa em Jerusalém, festa dos tabernáculos. E chegando nessa festa, se encantaram tanto com aquele templo, seus pais, que acabaram esquecendo Jesus. E quando eles já estavam quase chegando em casa, eles voltaram para buscar o Senhor Jesus. E falou: filho, por que você estava aí? Ele falou: você não sabe que eu tenho que cumprir a vontade de meu Pai, né? O Filho de Deus, nosso Salvador. E Jesus, com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Mas antes de começar o seu ministério, ele vai até João Batista, que batizava no Jordão, no deserto. E quando ele chega lá, João olha para ele e diz: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus vira para ele e fala: é para se cumprir as escrituras. Aí João batiza Jesus. Jesus sai das águas, começa o seu ministério, junta os seus discípulos. E quando ele junta os seus discípulos, começa a pregar, curar, transformar, ressuscitar, ganhar milhares e milhares de almas. E aí a perseguição vem ao encontro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é preso, o Senhor Jesus é morto, né? E ali no momento que ele é morto, é colocado numa tumba vazia e fria. E ali a morte do Senhor Jesus foi para levar todos os nossos pecados, todos os nossos sofrimentos. Por isso que ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero dizer que no terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus, redimiu todos os nossos pecados, e pela graça sois salvos, porque Jesus foi enviado por Deus, porque a humanidade, Deus viu que eram falhos, não conseguia permanecer na fidelidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, do princípio ao fim, não pecou, não errou, e levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E por isso, nós recebemos o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então, eu quero dizer para você: buscai o Senhor Jesus enquanto há tempo, porque dia virão que procurarão o Senhor, mas não vão mais encontrar, porque Deus nos fez uma promessa que viria vir buscar, e nós estamos preparados e esperando a volta do Senhor e Salvador
Jesus Cristo.